Será que a pessoa pode perguntar aos parentes se a sua ideia de negócio é uma boa ideia? Se você tem essa questão, então seja bem-vindo ao resumo de livros. Eu sou Tomás Castelo e hoje eu vou resumir o livro The Mom Test, que é o teste da mãe, né? Que é um livro que responde à questão do dia. Será que eu posso perguntar aos meus parentes? Posso perguntar à minha mãe, meu pai, meu irmão, meu primo, meu amigo, se a minha ideia de negócio é uma boa ideia? Então, o autor deste livro é Rob Fitzpatrick, é um empreendedor e é um conselheiro de negócios, e a pergunta principal é esta. Muitas pessoas entendem que quando nós perguntamos aos nossos parentes se a nossa ideia de negócio é uma boa ideia, a resposta normalmente tem sido claro que sim. Por quê? Porque essas pessoas estão do nosso lado, essas pessoas querem o nosso bem, essas pessoas têm menos capacidade de nos colocar questões difíceis, porque não há nenhum parente que não gostaria que nós fôssemos bem-sucedidos. Então, o autor diz não, claro que é uma boa ideia, porque estas pessoas são as pessoas que melhor nos conhecem. Entretanto, é melhor saber colocar as perguntas, né? Então, neste livro, ele apresenta-nos aqui algumas dicas sobre que tipo de perguntas e como colocar as perguntas, qual tem que ser o conteúdo delas e em que momento colocar essas perguntas. Então, a primeira dica que ele nos apresenta no livro é que é melhor evitar dados errados. O que são dados errados? E como é que se evitam? Normalmente, essas pessoas, quando nos veem pensar numa coisa ou fazer uma coisa, essas pessoas ficam entusiasmadas ao ponto de nos oferecer muitos elogios. Está de parabéns, essa é uma ideia genial. E então isso pode nos fazer pensar que, uau, uma boa ideia. Então, a segunda coisa, fonte de dados errados, são os equívocos. Quando as pessoas falam de generalidades, coisas gerais, sem pensar naquilo que está a ser falado em específico, sem pensar no produto, no serviço, no mercado, no local onde se está, especificamente essas coisas. Então, aí as pessoas nos apresentam generalidades. Ou então nos apresentam hipóteses, né? Coisas que não foram provadas ainda. É preciso estudo, pesquisa, para que nós possamos chegar à conclusão de que isso é verdade. Ou então futurismo. Acho que isso no futuro será, isso no futuro. Há muita possibilidade de nós sermos apresentados equívocos pelos nossos familiares. Podem nos apresentar muitas outras ideias. Então, como forma de evitar essas coisas, a segunda coisa que nós aprendemos do livro é aprenda a colocar questões importantes. O que são questões importantes? Questões importantes são questões informativas, questões que incitam respostas longas. Como é que seria? Até que ponto isto? Por que isto? Esse tipo de questões que obrigam a pessoa a oferecer argumentos, então ajuda muito, né? Nisso, você tem que estar disposto a ouvir mais notícias. Quando você coloca questões desse tipo, tem que saber que as pessoas também vão te dar mais notícias. E você tem que estar disposto a ouvir mais notícias, porque são essas mais notícias que depois vão ser ferramenta para a melhoria daquilo que se quer fazer. A segunda coisa é que quando você coloca esse tipo de questões, você tem que estar atento para ouvir principalmente os detalhes, incluindo o estado do espírito da pessoa que está a falar. Depois tem que olhar para a imagem grande, para o elefante, porque todo o negócio, toda a ideia de negócio, todo empreendimento, ele é um elefante. Eu acho que para fazer um grande empreendimento, você não faz tudo, você não tem uma visão clara de como é que tudo será, do princípio ao fim. Então é um elefante que tu não sabes como é que está o outro lado do animal, né? Então tens que ter capacidade de olhar a coisa como se fosse um elefante, sabendo que existem partes da ideia ou do negócio, do produto, do serviço, que eu ainda não tenho boa percepção. E depois, nisso, você tem que não colocar muitas perguntas. Identificar, no máximo, 3 perguntas de cada vez que você vai falar com um amigo, com um familiar, com mãe, pai, irmão. Não coloca tantas perguntas. Coloca um máximo de 3 perguntas. Okay? Agora, a terceira coisa
não pode agendar uma reunião formal para colocar essas questões. Mantenha essa conversa, essas perguntas, essas consultas o mais casual possível. Por exemplo, na primeira reunião, você vai falar com ele um pouco sobre o cliente e o problema que você pretende resolver. E para por aí. Não vá à solução. Não vá a outros detalhes. Na segunda reunião, você prepara questões para falar sobre a solução. Qual é a solução que você pensou sobre o problema? Isso vai dar indicação à pessoa de que ele teve tempo para pensar nisto. E depois, na terceira reunião, você pode apresentar o produto que você pensou como solução do problema do cliente que você falou com a pessoa. Então, ofereça sempre pouca informação, porque essa gente, ela está do nosso lado, essa gente quer que a gente se vá bem. A quarta dica é que nós temos que ser comprometidos. Se formos a colocar questões, a pedir ajuda a estas pessoas, cada vez que nós vamos atrasados, ou então voltamos com as mesmas perguntas, ou então quando voltamos eles descobrem que não melhoramos em nada, então isso vai lhes fazer perceber que não está a evoluir. Por isso, é preciso saber como conduzir uma boa reunião, e como saber que essa reunião não foi boa reunião? Existem regras mesmo para ter uma boa reunião. Uma delas é, quando você vai ter uma reunião, tem que sempre ter uma reunião com essa pessoa antes da reunião. Quer dizer, tem que colocar perguntas preliminares para que na hora da reunião você seja mais preparado para colocar as questões certas. Como, por exemplo, vai reunir com alguém que estudou contabilidade. Você não vai colocar a ela questões de saúde. É claro que não vai te dar respostas informadas. Então, é preciso saber com quem você vai reunir e a reunião, uma boa reunião sempre antecede uma outra reunião. Se nós saímos de uma empresa para uma outra empresa e reunir com outras pessoas, entre nós que saímos daqui, temos que reunir primeiro para não chegarmos numa reunião com os terceiros e começarmos a nos contradizer. Então, são algumas das dicas para conduzir uma boa reunião. Eu sei que não há muitos detalhes aqui, mas é só para deixar claro que existem boas e más reuniões e há como preparar uma boa reunião. A quinta dica é que o autor diz que nós temos que saber encontrar as pessoas com quem reunir. E existem várias formas. Das várias formas, eu ponho aqui, com base no livro, em duas categorias. Que a primeira categoria é, você pode ir às pessoas para reunir com elas, ou você pode trazer as pessoas. Ir às pessoas é o quê? É você, por exemplo, fazer uma chamada fria. Uma chamada fria é quando você faz uma chamada para uma pessoa estranha, que você nunca conversou com ela, você não conhece. Então é uma chamada fria, porque tens que te apresentar. Olá, eu sou Tomás Castelo, estou a ligar porque gostaria de me encontrar com o senhor para falarmos disto, e eu tenho uma coisa para mostrar-lhe e tal. A pessoa há de ouvir, Tomás, e eu tenho que lhe dar motivo para ele estar comigo. Um dos motivos seria, primeiro, saber que as pessoas estão ocupadas. Não peça nenhuma reunião acima de 15 minutos. Reunião é de 5 a 10 minutos, o máximo. Se estes 5, 10 minutos forem interessantes, aí vai se ficar 1, 2, 3 horas, com base naquilo que foi o objeto principal da reunião. Depois, podes fazer também, para ir ao encontro das pessoas, é você ir participar aos eventos das pessoas, ou que há um seminário, há um workshop, há uma marcha, há uma conferência, e você vai para lá juntar-se às pessoas. Dessa maneira você conhece as pessoas e então depois pode conversar com elas. Outra maneira é juntar-se aos grupos delas, é uma forma de ir às pessoas. Ou então aderir aos clubes onde essas pessoas vão, né? É uma forma de encontrar as pessoas que tu queres conversar com elas. A segunda forma é aquela que eu estava a dizer, que você traz as pessoas. Por exemplo, organiza um evento, um café, uma palestra, um curso, ou então você escreve blogs sobre o seu produto ou sua empresa, ou você faz vídeos do YouTube. Olha, essas são as 5 dicas que nós tiramos do livro The Mom Test, de Robbie Fitzpatrick, um nome um pouco difícil para mim, mas já consigo pronunciar. Robbie Fitzpatrick é o autor do livro The Mom Test. Muito obrigado. Subscreva-se a este canal. Você não precisa de gastar muito tempo a ler livros. Eu leio os livros, eu trago o resumo para ti. E se quiseres o resumo deste livro, por favor, subscreva-se neste canal e depois vá na descrição e clique no link que está aí para me mandares uma pequena mensagem num formulário e em resposta eu vou mandar uma cópia do resumo deste livro em PDF. Muito obrigado. Se você gostou deste vídeo, partilha com seus amigos, com seus colegas, com seus familiares e até lá.